Bom dia, meus amores! Vamos iniciar os nossos estudos dessa manhã com a nossa primeira aula de geografia. Nesse momento, eu convido você a pegar o seu livro didático e acompanhar da página 5 até a página 7. Vamos lá? Nós já estamos estudando o capítulo 3, envolvendo o uso dos recursos naturais. E hoje nós vamos aprender que alguns desses recursos naturais são renováveis e não renováveis. Você estudou que os recursos naturais são todos os recursos provenientes da natureza. Todos os recursos da natureza são chamados de recursos naturais, que podem ser explorados por meio do trabalho e utilizados pelos seres humanos para atender às suas necessidades. Como, por exemplo, nós podemos citar a energia solar, o ar, a água, a vegetação, o solo e os minerais. Todos eles são recursos naturais, provenientes de onde? Da natureza. Como exemplo, eu trouxe aqui uma imagem da Amazônia. Nós vemos aí a floresta amazônica, vemos aí árvores, a água, que são recursos naturais. Toda essa vegetação aí é recurso natural. Temos também uma outra imagem da província mineral de Carajás, lá no estado do Pará, onde mostra aí a extração de minério. Também o minério é um recurso natural. Nesse momento, eu gostaria que você observasse atentamente as imagens a seguir. Elas retratam exemplos de como a sociedade utiliza esses recursos naturais em meio às suas atividades econômicas. Olha só, nós temos aqui na primeira imagem a preparação do solo para o plantio lá na cidade de Itaberaí, no estado de Goiás. Olha aí a máquina preparando esse solo. Essa foto ela foi tirada no ano de 2016. Nós temos na outra imagem o uso da água para a irrigação de hortaliças, lá em Santo Antônio de Levergé, no Mato Grosso. A foto é de 2018. Temos na outra imagem a extração de minério de ferro em Carajás, no Pará. A foto também é de 2011. Temos a última imagem, a utilização de cimento e vigas de ferro na construção de uma estrada lá em São Paulo, no estado de São Paulo, e a foto é de 2016. Então, todas essas imagens, elas nos mostram exemplos da sociedade utilizando esses recursos naturais em meio às suas atividades econômicas. Nós vemos aí utilizando o solo, utilizando a água para irrigar, extraindo o minério de ferro, né? Utilizando aí o cimento, as vigas de ferro também para a construção de estradas, né? Nós sabemos que também pode ser utilizado para a construção de prédios, edifícios, casas. Então, dessa maneira, nós observamos que o ser humano ele pode utilizar esses recursos naturais para suas atividades econômicas, para sua vida, tá certo? Os recursos que se refazem de maneira natural ou pela ação das atividades humanas são chamados de renováveis, como, por exemplo, a energia solar, o ar, a água, a vegetação, o solo, porque eles irão se renovar na natureza, se renovar no meio ambiente. Como exemplo, nós temos aqui o plantio de árvores, né? Esse é um recurso natural renovável pela ação humana. Aqui nessa imagem, nós observamos que está acontecendo um reflorestamento que aconteceu lá na cidade de Porto Seguro, na Bahia, em 2010. Alguns recursos naturais, como os minérios, o petróleo e o carvão mineral, levam milhões de anos para serem renovados por um processo natural. Eles não podem ser reproduzidos pela ação humana. Por isso, são chamados de não renováveis. Um exemplo, nós temos aqui na imagem o petróleo. Ele é um recurso natural que não pode ser reproduzido pelo ser humano. Na foto, nós observamos que está acontecendo a exploração e extração de petróleo lá na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro também. E essa foto ela foi tirada no ano de 2011.
Portanto, meus amores, recursos naturais renováveis são aqueles que não se esgotam ou que se renovam continuamente na natureza, continuamente no meio ambiente. Ou ele nunca vai esgotar, ou ele vai se renovar continuamente com uma grande facilidade. Esse é chamado de recurso natural renovável. E o recurso natural não renovável é aquele que se esgota ou não se renova devido ao seu uso desenfreado. Então, primeiro, ou ele não vai se renovar, ou ele pode acabar, ele pode se esgotar devido ao uso desenfreado, ao uso desequilibrado desse recurso, tá certo? E aí nós observamos aqui nas imagens alguns exemplos de recursos naturais renováveis e não renováveis. Agora falando um pouquinho acerca do nosso país. Em virtude da sua localização geográfica e a sua extensão territorial, o Brasil apresenta uma grande diversidade de recursos naturais, como, por exemplo, os recursos hídricos, os vegetais e os minerais. As águas de suas superfícies, como por exemplo as águas dos rios, dos lagos e também de forma subterrânea, aquela água que está abaixo do solo, formam os recursos naturais hídricos. Então, esses recursos hídricos, eles são a parte líquida, tá bom? É a parte da água, que são utilizados principalmente em residências, em indústrias, também é utilizado para irrigação, e também para a hidroeletricidade. Aqui nós temos como exemplo o banheiro, e aqui eu gostaria de chamar a sua atenção. Você sabia que o banheiro é o cômodo responsável por mais da metade do consumo de água nas residências, nas casas? Justamente nesse objeto aqui, na descarga. Por isso, fique atento a utilizar a descarga, pois dessa maneira muita água, muitas vezes, é desperdiçada sem necessidade. Nós sabemos que esse recurso hídrico, a água, é um recurso natural, mas se nós utilizarmos de maneira desequilibrada, de maneira desordenada, ela poderá ser esgotada no meio ambiente. Por isso, nós devemos preservar. Agora eu gostaria que você acompanhasse mais alguns exemplos com bastante atenção. No Brasil, a coleta de recursos naturais de origem vegetal, como por exemplo a madeira, as folhas e frutos, é mais intensa lá no norte do nosso país. Além da extração da madeira, essa porção do território brasileiro é responsável pela produção de castanha do Pará, do látex, do babaçu, que é um tipo de coco, né? E de outras sementes e frutas. Esses recursos naturais são utilizados, sobretudo, pelas indústrias alimentícias e também farmacêuticas. No nosso país, que é o Brasil, ele é muito rico em recursos minerais, como, por exemplo, o carvão mineral, o petróleo, que são combustíveis fósseis, chamados de recursos minerais energéticos, mas não são classificados como minerais. E aqui nós temos como exemplo, nós temos aqui na imagem o carvão mineral, né, que foi formado há aproximadamente 340 milhões de anos por meio da decomposição de plantas soterradas em regiões pantanosas, tá certo? E ele é usado em siderúrgicas e também em usinas termoelétricas para a produção de energia. Temos aqui um outro exemplo, as castanhas do Pará, que são sementes da castanheira do Pará. Como o próprio nome já diz, né? Ela é proveniente também lá do estado do Pará e é uma árvore típica também da floresta amazônica. As castanhas, elas servem de alimento e também de matéria-prima para as indústrias. E nós trouxemos aqui um exemplo do nosso Piauí, que são as quebradeiras de coco também, tá certo? Esses são alguns exemplos.
é da coleta de recursos naturais que são de origem vegetal. Agora, meus amores, chegou a nossa hora da nossa atividade. O que é que nós vamos fazer hoje? Você irá pesquisar, recortar, colar ou desenhar em um cartaz alguns exemplos de recursos renováveis e não renováveis que existem no município de Corrente. Então, você pode realizar essa pesquisa ou com imagens recortadas, né, fazendo a colagem, ou você também poderá desenhar esses recursos, tá bom? Faça o cabeçalho, onde você irá escrever o título. O título é esse aqui: Recursos renováveis e não renováveis em Corrente Piauí. Nas gravuras ou nas imagens, nas gravuras que você desenhar ou nas imagens que você colar, você irá colocar a legenda indicando o que está sendo representado. Em seguida, quando você finalizar a atividade, você irá postar uma foto sua com esse cartaz aqui no nosso grupo, tá certo? Bom trabalho! Cuidem dos nossos recursos naturais, pois preservar é preciso. Até a próxima aula e beijos no coração!